Deus então vai poder tocar no seu coração, transmitir você a força, e quando você sair daqui, você sai de cabeça erguida. Não, eu agora tenho a palavra que vai me dirigir. E essa palavra você tem que meditar nela, aquilo que você entender, semana toda, e orar, até que a fé venha ao seu coração, aquela certeza das coisas que se espera, aquela convicção forte. Aí você vai orar e depois você vai crer. E crendo já pode louvar a Deus, agradecendo Ele pela bênção. Jesus disse uma vez que o reino de Deus é como a semente lançada ao campo. O lavrador joga a semente dele, ou dessa maneira assim a lanço, ou ele joga através de semeadora mesmo, ou até na mão. Tem uns que fazem isso. Eu ajudei muito meu pai quando ele plantava milho, feijão e arroz. O mais é o arroz, eu não lembro bem como é que era, porque acho que ele plantava no viveiro, depois transportava. Aí eu não estou lembrando, mas o milho eu lembro. Ele ia fazendo com o enxadão o buraco, aqui e ali. Quando ele fazia aqui, eu e o irmão. Eu jogava aqui 3 sementinhas de milho e fazia assim. Aí já tinha feito que aqui, mais 3 jogava. Meu irmão ia fazendo e assim o trabalho rendia. Mas aí o lavrador então volta para casa e não volta de manhã para ver como é que está, não. Ele confia que aquela semente plantada no tempo certo, na terra, e que já tinha chovido, estava preparada, ela iria germinar. Aí 3, 4 dias depois, onde ele não jogou muita terra, a gente já via saindo já um pedacinho assim da folhinha do milho e tal, ia crescendo. E então é dessa maneira, o lavrador ele lança a semente e descansa. Vai dormir, vai fazer outras coisas. Daí mais ou menos 3, 4 dias já começa a aparecer. Daí uns 15 dias o campo está todo bonito, que fica aquela relva ali, parece uma grama que está gramado. Mas não, o pezinho de milho está crescendo, vai crescendo. Quando ele chegar mais ou menos assim, era outro trabalho, já era mais diferente. Cada um de nós pegava uma enxada e puxava a terra para o pé do milho. O milho precisa de um tanto assim de terra. Aí ele cresce forte e tudo. Às vezes, quando já estava assim, ou um pouquinho menos, meu pai, vamos dar um reforço de terra? Aí dava um reforço que era para ficar mais forte. E quanto é que colhia? Colhia 3, 4 espigas. E você plantava ali 3 caroços, divide por 3 espigas, 1 espiga. Se você contar, a produção é grande. Como Jesus disse, é 30, 60 e 100 por 1. Quantos caroços tem uma espiga? Eu já contei uma vez, parece que foi 40 e pouco que eu contei. Mas já estava coisa boa. Você planta uma semente. Serão 3, quer dizer, uma semente. E dá 3, 4 espigas. 4 espigas é quando você sabia que ia dar, quando a terra estava muito forte. O milho já crescia assim num verde escuro. Pai, como é que vai ser? Ah, vai ser bom. Depois aparecia 4 espigas. Normalmente era 3 espigas. E quando ameaçava a chuva, no tempo da colheita, podia estragar tudo. Aí meu pai não tinha tempo de colher. Aí ele ensinava a gente, ia nós todo mundo para o milharal, só fazendo assim, ó, abaixando a espiga, porque a chuva batia e não entrava. Que ela fica assim. Quando bate, entra, estraga. Apodrece, começa a germinar aquele milho. Não, aquele milho é para fazer o fubá, fazer outras coisas que quisesse ali. Aí então a gente ia dobrando assim, dobrando, não tirava não, ficava. Chovia, fez 1 dia, 2, depois a gente ia lá, passava-se mais uns 3 dias, pegava, não tinha água nenhuma, aí colhia. Tudo tem sabedoria. Peça a Deus sabedoria para você plantar a semente. O lavrador lança a semente e vai descansar. Ele não sabe como é que ela germina. Dia e noite ela vai crescendo e depois, eu acho que é entre 3 e 4 meses, já esqueço, que eu saí de lá quase 61 anos que saí da minha terra. Estou com 77, eu tinha 16, e graças a Deus que ainda ficou algumas coisas na minha cabeça. Mas, bendito ser Deus, e principalmente a fé que eu peguei quando era criança, que eu nunca abandonei. Ao contrário, Deus pode acontecer tudo que for, o Senhor me ajuda aí, porque eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum. Aí, sempre com aquela fé, eu quero falar com o Senhor, me arrepender e sempre servindo a Cristo. Não tem coisa melhor. Olha que mensagem boa que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, através de Sofonias. Esse dia eu tenho falado um pouco de Sofonia no início dos programas. Sofonia é o 4º livro antes de Mateus. Você pega Mateus, aí anda para trás, né? Você anda para o Velho Testamento.
É Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias. Capítulo 3, versículo 14. Olha que palavra bonita agora. Você que anda triste aí, parece um passarinho viúvo que não quer cantar porque a passarinha morreu. Você está errado, hein? Presta atenção aqui, olha. Canta alegremente, ó filha de Sião. Não é só cantar, não. Tô feliz. Não, tô feliz. Tem que mudar a entonação. Tem que ser com alegria. A pessoa tem que ver alegria em você. E quem está ouvindo, o pessoal da nossa rádio, ele entende quando tem alegria ou não. Só na maneira que o som chega. Você vê se o cantor está com alegria ou não, da maneira que ele gravou aquilo ali, que ele cantou. Aí você fala, está feliz, está alegre, quer dizer, do contrário não está certo. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, tem um júbilo tremendo, um louvor grande. Regozija-te, exalta-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Por quê? Se Deus mandou, é porque tem coisa boa. Então vamos examinar devagarinho agora? O Senhor afastou os teus juízos. Acabou. Quais juízos que estavam contra mim? Quando Adão pecou, toda a humanidade ficou separada de Deus. E o diabo só fazendo arte maligna no meio do povo de Deus. Mas quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno, ele lutou com o diabo, ele despiu o diabo, está em Colossenses 2,15 isso. E quando ele despiu completamente, ele tomou dele, tirou, o diabo não queria entregar, foi uma luta tremenda, não luta física, do vale tudo não, foi uma luta espiritual, ele puxando e sofrendo as nossas iniquidades, as nossas mentiras, as nossas traições, nossas bandidagens, sofrendo a nossa doença, enfermidade, tudo veio para ele, então o diabo não tem mais nada. Hoje ele diz que foram afastados, o Senhor afastou os teus juízos, foram todos eles afastados, já não pode mais nenhuma condenação vir para você. Romanos 8,1 diz, agora portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que se andar segundo a carne tem. A pessoa não perde aquela olhadinha, não perde aquele programazinho esquisito, aquela coisa na internet maligna, não entra nesse caminho, esse é caminho de morte. O Senhor afastou os seus juízos, exterminou o teu inimigo. Ouviu, irmão? Foi exterminado, acabou o poder dele tocar em nós. Coisa séria. O Senhor exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, o vitorioso, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. O que falta? Ele está no nosso meio, irmão. Ele quer ir para você, para a sua casa, quer participar do dia a dia. Nada de virar a baiana, como se diz lá, não, e jogar tudo para o ar. Nada disso, fica tranquilo, fica firme. O Senhor está no meio de ti. Vamos pegar esse finalzinho aqui. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Acabou. Para que está no nosso meio? Para que nenhum mal te suceda, nem praga alguma chegue à tua tenda. Para que 1000 possam cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Estou falando do Salmo 91, versículo 7 e versículo 10. Está escrito lá. Aí para terminar, tu não verás mais mal algum. Mas missionário, eu estou com mal, porque você deixou. Quando o diabo vem e vier, se tiver aquele pressentimento que alguma coisa ruim vai lhe acontecer, você simplesmente diz assim, Senhor, obrigado pela aliança. Só isso. Porque Jesus fez uma aliança no sangue dele, ligando a nós e o Pai, e dando todas as suas promessas para nós. Tantas quantas promessas há na Bíblia Sagrada, todas elas têm Jesus o sim. Não deixe o inimigo lhe enganar de jeito algum. Você é uma pessoa vitoriosa. Você é uma pessoa de Jesus.
É para você levantar a cabeça. Um dia ele vai nos recolher, mas não precisa de um câncer para recolher você, não. Nem de uma doença mortal. Ele gosta de curar e depois então ele leva para o céu. Vou repetir um caso que eu conto há muitos anos. Eu estava em Recife, a nossa igreja na Rua da Soledade 259, não é essa igreja, nesse endereço não, mas foi naquele tempo era. E Deus está me usando bastante. E some um mal daqui, uma senhora de 92 anos, mas bem magrinha mesmo. Seu missionário, sumiu a minha hérnia agora. Vai que bom, que tamanho era a hérnia? De uma banana. Foi bananinha ouro. Não, banana da terra. Era atravessada aqui, não está mais. Aí eu falei assim para Jesus, o senhor é tremendo, né? Qualquer médico disse, não vamos operar, né? Ela preste vai partir mesmo. Deixa ela gozar os últimos dias dela com a saúde, que a operação enfraquece, é uma opção de coisa, né? Mas Jesus não pensa assim, Jesus não corta, a imunidade não abaixa, ele vai e tira. Mas é não abrir e fechar de olhos. Mas foi, meu irmão, uma alegria tão grande para nós hoje. Você tem essa hérnia do tamanho de uma banana da terra? Pode ser uma bananinha ouro também, ele cura. Pode ser um tipo limãozinho pequeno, ele cura. Quer fazer milagres na sua vida. E cura e vai curar. Agora nós vamos para Apocalipse. Eu não gosto de pregar em Apocalipse, porque eu não conheço aquelas figuras, tem muita metáfora ali, é bicho de chifre, não sei, besta, tal. Mas aqui tem uma mensagem boa que eu senti de Deus, vou ler para você. Começando 17, versículo 12. Apocalipse é o último livro da Bíblia, então é fácil você pegar. É só fechar a Bíblia e abrir de trás para frente, você chega lá. No versículo 12, fala dos chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Então tudo tem explicação. Que ainda não receberam o reino. Olha só, são reis, mas não receberam. Mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Deus vai permitir isso. A besta é o diabo, né, irmão? Continuando agora. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Agora que vem a matéria que eu quero dar para você. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista já falou isso. E ele na Bíblia muitas vezes aparece como o Cordeiro de Deus. E eles então, a besta e esses reis, deram o poder para ela e vão combater contra o Cordeiro, falando o tempo final. E o Cordeiro os vencerá. Não tem jeito. Já perdeu uma vez, vai perder sempre. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não importa quem é o Senhor. Todas as pessoas que assumem uma autoridade, sobre aquilo eles são senhores. Mas Jesus é o Senhor dos senhores. Está muito mais alto que eles. E Ele é o Rei dos reis. Todos nós somos reis. Está aí lá aqui em Apocalipse 1:6 e 5:10. Que para o nosso Deus, nós fomos feitos reis e sacerdotes. O que significa isso? Que nós somos soberanos na nossa vida sobre qualquer mal. Quem manda em nós somos nós. Se a gente deixa passar as coisas, vamos perdendo. Não, eu vou mandar embora. Não quero doença, não quero mal, não quero nenhum prejuízo na minha vida. Eu vou exercer minha autoridade. Quando você exerce a sua autoridade, a bênção de Deus já programada sai de onde está e vem ao seu alcance. Ela alcança você. E você então vai se realizar a cura, a prosperidade, qualquer bênção. E diz aqui, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Eu comecei essa semana falando de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E foi muito importante. Agora essas coisas, não adianta só ouvir não.
Você tem que anotá-las, pegar a Bíblia e fazer um estudo. Porque é isso que é a sua saúde, isso é a sua prosperidade, isso é a sua paz, isso é o seu sucesso. Se você deixa a coisa de lado, nada vai acontecer. Mas se você pega, Deus falou, isso é importante, você vai entender. Mas vós sois a geração eleita. Quem nos elegeu? O Senhor Deus. Elegeu para quê? Para estarmos em Cristo Jesus. Já falamos aqui várias vezes que nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, Ele desceu ao inferno, nós descemos com Ele, sem ter nascido. Deus sabe de tudo, programou e foi. Ele venceu o diabo, deixou ele derrotado, aí o Espírito Santo veio e vivificou Jesus, porque ele estava morto espiritualmente, separado do Pai. Ele recebeu a vida de novo e na mesma instante nós fomos vivificados. Todo mundo tem esse direito. Aí o que acontece? Jesus ressuscitou. Nós ressuscitamos com Ele. Efésios 2:6 diz que Ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós assentamos com Ele. Ali nós estamos, irmão. Nós fomos eleitos para isso. Tem muita coisa no Evangelho. Aqui não tem religião. Religião é só que beber a vida toda e não sai daquilo. E você fica esperando um dia que Deus fica bonzinho para lhe tocar. Deus é bom em todo o tempo. Quanto mais rápido você andar, mais rápido você vai ser abençoado. Aí diz aqui, olha, o sacerdócio real, não são mentirosos, Deus reconhece a gente, a nação santa, separada para ser dele, povo adquirido, pago, Ele deu o sangue dele em nosso favor, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos que anunciar essas virtudes. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então hoje estamos com Ele. Vós que no outro tempo não erais povo, não éramos, mas agora sois povo de Deus. Aleluia! E o diabo sabe disso, sabe que nós temos autoridade sobre ele, mas você não aprende, você não usa, você é tímido, às vezes até covarde. Não vou fazer isso não, porque o bicho vai ficar com raiva. Ele não pode tocar em você em hipótese alguma. Assuma a sua posição. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançar misericórdia. Não nos falta nada, é só querer que vamos ser abençoados. Amém? Agora eu vou orar com você, junto com o pastor Jaime, vai ser oração forte, e Deus vai descer sobre a sua vida, e o pastor Jaime continua com vocês, que eu sigo o meu caminho, tá? Mas primeiro eu vou orar com vocês. No meio da oração ele já começa orando, e eu sigo o meu caminho. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Não, é de pé, desculpa, não mandei ficar de pé. É de pé na presença de Deus, você vai se apresentar agora. Amigo, Deus pode fazer tudo que você precisa, seus olhos podem ser tocados. Os meus foram quando eu tinha 20 anos de idade. Sabe quantos anos passou? Já 57. E leio qualquer coisa, graças a Deus. O que você tinha? Astigmatismo. Acabou. Vista completa, total. É o que Deus quer dar para você. Veio a Ageu. E aqui diz o seguinte, versículo, no versículo, começando no primeiro versículo, no 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem entre vós há que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela? Quase praticamente ninguém tinha visto a primeira casa, que passaram-se 70 anos no cativeiro. Então a pessoa, para ter uma boa memória, teria que já ser jovem na época, e viu a casa, que era muito bonita, era o templo de Salomão, mas o Nabucodonosor destruiu tudo, porque ele estava em pecado. Ninguém pode pôr a culpa em Deus.
Deus avisou, Jeremias chorava, vocês vão para o cativeiro, mas não tinha jeito. Quando a pessoa está apaixonada, tomada pelo veneno do pecado, nós conhecemos isso. A paixão é um sentimento faccioso que sobrepõe a razão e a moral. A pessoa, quando está apaixonada, não quer saber de nada, dá escândalo, todo mundo olha, maneia a cabeça, não tem jeito, os amigos mais chegados falam e a pessoa não quer ouvir. E eles não queriam ouvir, estavam fazendo tudo que não prestava, aí Deus teve que entregá-los à mão de Nabucodonosor, que foi o ginásio deles. Foram para a Babilônia, ficaram 70 anos, voltaram agora, quer dizer, a pessoa já tinha uma certa idade, mas alguns viam e comentavam, não parece nada com aquilo que havia aqui no início agora, que havia antes da ocupação babilônica. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Por quê? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, que se vocês quiserem, vai ser coisa melhor que vai acontecer aqui. A mesma coisa hoje, irmão. A pessoa vê se desvia, tem saudade. Ah, mas que tempo era tão bom, mas você tem que voltar agora e recomeçar. Bom, porque você foi ensinado nas letras de Deus quando você não conhecia nada e pegou tudo. Mas depois você profanou aquele ensinamento, você deixou o pecado corrompê-lo, abandonou a casa de Deus, virou as costas e agora tem que voltar e tem que trabalhar em oração, busca de Deus mesmo, Senhor, leitura bíblica. Eu preciso ser melhor hoje do que já fui naquele tempo. E tem gente que está exatamente na situação. No início missionário, Deus curava, Deus libertava, e agora não faz mais isso porque você não pegou a essência do Evangelho. Hoje nós temos que fazer algo que o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Deixa eu pular para Romanos agora, que se der eu ainda volto aqui no Ageu. Aqui em Romanos 5,17, o apóstolo Paulo, eu estou no 12 já estou no 9, já estou no 5, estou no 17. Vamos lá então agora. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Nós recebemos não um pinguinho da graça, mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, quer dizer, abundância da graça e não escassez da graça. Eu estou na escassez, você não está bem com Deus. É para você orar a qualquer hora e Deus responder. Você interceder e Deus atender. Não é que nós somos especiais, não. É que nós somos reis feitos por Jesus para poder reinar. Está em Apocalipse 1,6 ou 5,10. Aí você vai ver que você tem que reinar muito mais. Além da morte que reinou, hoje os que me mandava, fazia o que queria. Tanto que Deus teve que destruir a humanidade através do dilúvio, porque não tinha mais jeito, se corromperam. Não queria saber de Deus de jeito algum. Aí teve o castigo. Depois de Noé e os 3 filhos dele, veio toda a colonização. Agora não é mais castigo. Hoje é a morte que domina algumas pessoas ainda, mas os cristãos têm que aprender que com eles é a lei perfeita da liberdade. Ou seja, Jesus já levou nossas transgressões e pecados. Nós não temos de carregá-las. E se por acaso veio uma tentação, você deixa, já sente logo uma friagem no coração, um esfriamento espiritual. E você diz, não, eu vou voltar para Deus agora. Deus me perdoe, foi só uma tentação boba aí, ou foi isso, tentação não boba, mas total e completa, e eu estou aqui para poder me renovar. Aí você volta a reinar. Quem tem autoridade somos nós. Jesus disse, e não pode ser revogado o que ele disse, eis que eu vos dei poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano algum. Então nós devemos usar a autoridade. As pessoas no trabalho, na vizinhança, onde estiver, tem que saber que você é uma pessoa de Deus. Pede
Você ora e Deus responde, mas sempre dê uma palavra, porque se a pessoa está rebelde, ela não vai receber nada, você vai perder tempo à toa. Vamos consertar essa vidinha com Deus aí, vamos ver? Como o doutor fala, né? Você chega lá e diz, seu negócio está muito sério. A partir de hoje você não vai usar mais açúcar, não vai usar mais isso, que você está com a diabetes alta, o colesterol está muito alto, está já calcificando as suas artérias, você vai ter um infarto e vai bater as botas aí. Aí você fica todo assim. Tá bom? Vou te dar aqui agora. Daí uma semana você volta, doutor, eu não estou aguentando comer. Você vai aprender, você estava muito desregrado, você aprendeu lá na abundância do que não prestava, agora vai se controlar. Isso é verdade. Bom, deixa eu não vou falar coisa mais. Eu ia falar dos gordinhos aí, mas não vou falar, porque eles vão ficar tristes comigo. Tem que tomar juízo. Você sabe que eu tenho um rapaz que trabalha comigo, ele estava pesando 149 quilos. Tem 1,80 m. E eu batendo nele. Falando com ele, rapaz, para com isso, rapaz, olha que você está se acabando, você é novo e tal, e tal, e tal. Ele resolveu ter uns 4 meses a começar a parar e está perdendo 1 quilo por semana. Toda semana. Já perdeu 26. Eu não vou mostrar o retrato dele, que é falta de educação, né? Ele não autorizou, tem que me perguntar. Mas já parece outra pessoa. Eu fiz, só está faltando para você. Aí, ele está com 149. Tinha perdido 24, ele estava com 125. Só está faltando 45. Porque antigamente era o seguinte, o que passava de 1 metro era o peso. Hoje fizeram um negócio de cálculo aí, raiz quadrada, não sei lá mais o que, teorema de Pitágoras e tal, e você não aprende nada. É melhor pensar, qual a sua altura? 1,75 m. Seu peso não pode passar de 75, aí você se controla. Foi assim, então está faltando 45. Mas toda semana ele vai lá gravar comigo e pergunta, e amigo? Eu falei, perdi mais um. Falei, que bonito. Está tomando que remédio? Não, é só regime mesmo, eu estou me segurando. Mas não adianta oferecer para ele um biscoitinho e dizer, não, só na hora do almoço, jantar, café da manhã, acabou. Eu estou me controlando desse jeito. E fazendo exercício. Quantos quilômetros correu hoje? 6, 7, 5. Aí eu vou controlando ele assim. E um dia desse ele vai dar o testemunho dele. Eu tenho o antes e eu tenho o depois dele. É verdade, querendo vai. Aí diz aqui, olha, os que recebem... porque se ofende uma morte no outro é isso, muito mais que recebe a abundância da graça. Irmãos, a graça é o mover de Deus em nossa direção. Recebemos a mudança e não uma gotinha. E do dom da justiça, recebemos a abundância do dom da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É aquele poder para você repreender uma doença, repreender uma tentação e o bicho bater em retirada e você ser liberto. Aí diz assim, olha, reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. É por ele que nós reinamos. E não tem esse negócio que não deu certo. Você vê que a outra lá estava toda ruim, deu um pouquinho, a unção caiu nela, mesmo saiu correndo lá, 2 antes dessa aí. É isso que tem que acontecer com você. Deus quer dar a unção para você, Deus quer ungí-lo. Voltando aqui ao Ageu capítulo 2 aqui, que já vamos fazer oração em seguida, tá? Ele diz a palavra aqui no versículo 5, até o 4 já vimos. Segundo a palavra que concertei convosco, que fiz um concerto, uma aliança. Quando saíste do Egito, o meu espírito habitará no meio de vós. Não temais. Queridos, hoje não é no meio de nós, é dentro de nós. São graus que você vai aprender na fé. Primeiro, você está perdido, sem esperança de ir para o céu. Você aceita Jesus, passa pelo batismo nas águas, e você então é batizado, você sente aquela paz interior, foi sepultado o seu pecado, você saiu das águas para andar em novidade de vida. Em seguida, você é batizado pelo Senhor Jesus no Espírito Santo. Hoje, quando o pastor já estiver ministrando a Santa Ceia, a hora que terminar, você entra no louvor, que vai ser lindo o que vai acontecer aqui. Você não vai falar em língua por si, quando você vê, você já está falando. Isso é por inspiração. E que língua é essa? Eu sei lá, se é de anjo ou da terra. Tem língua da terra. Eu já vi pessoas falarem língua, que eu conheço parte dela, e estava perfeitamente bem, então igualzinho. Até na época eu estava estudando russo, quando eu era jovem ainda, eu vi uma senhora que era empregada doméstica e uma outra que foi colona do meu avô.
Ambas não tinham cultura. E elas começaram a falar em russo, mas com uma fluidez tremenda. Então, 3 vezes ela começou, "Я знаю", em russo, "Я знаю", eu sei. Eu sei se é, foi, puxa vida, estou lá quebrando a língua para falar e elas aqui por inspiração falam, que coisa linda. Esta é a unção de Deus que você vai ter. Com essa unção você vai enfrentar qualquer mal, jogar por terra, pôr o pé em cima e o bicho vai ter que sair. Então, aí ele disse aqui, segunda palavra que eu acertei convosco quando saí do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Vamos mudar aqui agora. E o meu espírito habita dentro de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, uma vez mais, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A casa que ele vai encher não é o ambiente que não, é a minha casa, que é casa dele, é a sua casa. O nosso espírito é casa de Deus. Agora temos que passar por esse processo de tirar tudo quanto não presta de nós, para Deus poder então mover-se livremente. Coisas grandes, gigantescas, Ele tem para fazer em nosso meio. Precisa só de nós. Guardar ressentimento, mágoa, remorso, essas coisas não dá não. Tem que libertar tudo isso. E missionário, e a paz da prosperidade? Olha o que ele fala para você: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele dá para quem Ele quiser. Versículo seguinte: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Irmãos, aí está falando de 2 coisas. A igreja do Velho Testamento tinha uma glória. Moisés trouxe julgamento às várias nações, fazia coisas espantosas, abriu o mar vermelho. Mas ele diz que a glória da igreja de Jesus, que somos nós hoje, e quando formos embora outros ocuparão o lugar, será maior do que a primeira. Essa glória, enquanto Jesus não vier buscar a igreja, acabar com a vida aqui, que Ele vai acabar, vai fazer o julgamento final, aí nós vamos ver a glória da segunda casa, maior que a última casa, maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer fazer a obra na sua vida. Eu vou orar por você. Fique em pé agora. Para de ficar achando que você não merece não. Não é por merecimento, é por quem crê. Creu, recebeu. Fique em pé que eu vou orar agora para Deus descer sobre você. E depois o pastor Jaime vai orar comigo na segunda oração. Aí ele vai pegar os testemunhos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, ensine esse povo a orar agora. Peça que Ele vai ensinar você a falar contigo, ó Deus, não chorar contigo, porque o Senhor não está chorando. E o Senhor proíbe que no Novo Testamento a gente viva chorando. O Senhor manda que nós nos alegremos em Ti, porque o Senhor quer fazer coisa grande. Então eles já estão orando agora e vão determinar: eu vou usar o Teu poder, eu vou repreender. Agora, Deus, eu quero ver caroço sumir, eu quero ver hérnia desaparecer, eu quero ver, ó Deus, problemas como artrose, diabetes, que essas pragas não têm cura para o homem, mas para Ti tem. Não só na vida dos que estão aqui, dos que estão em qualquer lugar do mundo, porque o Senhor Jesus sofreu nossas doenças, carregou com nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você começa a orar como gente grande agora, como autoridade. Você tem que reinar. Rei não pede, rei não implora: eu quero isso, eu quero um servo que faça a minha vontade. Não, Deus manda, você vai fazer isso agora, mal, você vai sair agora. É assim que você tem que orar. Ou então você vai ficar sempre oprimido, derrotado, vencido. Deus quer mudar a sua vida agora. Exige agora, manda, que Deus está falando ao seu coração, como ministro da palavra de Deus. Meu Pai, da Tua palavra, eu assumo a autoridade agora, e eu me dirijo a todo tipo de sofrimento que está na vida desse
povo, e eu ordeno agora, você vai sair, você vai abandonar essa pessoa. Eu não estou pedindo, eu estou determinando, eu estou falando em nome de Jesus de Nazaré. Vai firme agora, seja ousado. É com ousadia que nós entramos diante de Deus, é com coragem que você faz a obra, não é esperando o fracasso, você tem que esperar o sucesso. Manda agora essa sequela do AVC, que já tem anos que bateu em você até hoje. Você tem a perna dura, você tem qualquer outro defeito, a zika, a chikungunya deixou sequela em você. Essa sequela tem que sair. Eu não sei lá mais o que deixou, a Covid deixou, e estão dizendo que breve vai morrer muita gente do resquício da Covid. Você diz, eu não vou morrer coisa só quando Deus quiser. Esse mal que entrou em mim vai sair agora. Eu estou mandando, vai falando agora e vai se assumindo, porque Deus está do seu lado e Deus quer fazer a obra em você. O demônio pega tudo que é seu agora, vai saindo, eu estou ordenando, vai embora, não pode ficar. Isso é uma ordem, isso mesmo. Agora eu gostei, agora você está falando como pessoa de Deus, como pessoa de autoridade. A autoridade não fala de meia voz, não, a autoridade dá ordem, se necessário até ela grita com a pessoa lá, tem que fazer isso, e vai fazendo. Vai firme agora, Deus está com você. Mal, você vai saindo agora, você vai sumir, você vai desaparecer. Eu não estou pedindo, estou ordenando, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, sai desta vida agora. Pai, está abençoada essa pessoa para a tua glória, eu declaro em nome de Jesus. Volte a sentar, depois na última oração, você vai dar o testemunho e fica firme aí. Se o demônio vier dizendo, você não foi curado, manda ele embora em nome de Cristo. Como Deus nos usou. Se vamos olhar para as pessoas que não podiam andar sem bengala, muleta, andador, ou ser carregado na cadeira de roda, que foram curadas, é um grupo muito grande e a gente só tem que alegrar com Deus. Mas então, entrou no novo e se acabou. Não, vai ser mais. O ano novo nós temos o ano do acende uma luz, já fizemos 2 vezes isso, 2005 e 2015. A gente vai reunir o povo. E o bom é quando é à noite, aí todo mundo leva o celular, pode levar ele escondido, não tem problema. Na hora exata, liga a lanterna e todo mundo vai mandar apagar a luz, vão acender a luz. Vamos fazer isso pelo Brasil todo e vamos ver o que Deus vai fazer de grande, e vai ser muita coisa. Cada vez que nós aprendemos a palavra de Deus e praticamos, Jesus disse, a quem tem, mais se lhe dará. Se nós não praticarmos, não vai dar. Isso acontece comigo no ministério e com você. Ele abre o entendimento, aí eu creio e faço. Mas se eu dissesse não, mas pode não funcionar, aí como é que vai ficar a minha reputação? Eu não tenho reputação, quem tem reputação é o Senhor Jesus, que Ele é o único que nunca errou, nunca vai errar. Então nós somos pessoas que estamos auxiliando Ele, somos cooperadores. Você é a mesma coisa. Você entendeu algo da Bíblia Sagrada? Não demore, acampe aqui, pega aquilo para você, ponha no seu coração, pois vai ser desse jeito em nome de Jesus, e Deus vai cumprir o que prometeu, porque Ele é fiel naquilo que promete. Lá no livro de Sofonias, quase terminando, no capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: o remanescente de Israel, você sabe que Israel, porque rejeitou Jesus, e por que rejeitou? Porque Moisés, quando desceu do monte, tinha tanta glória de Deus nele, que eles não podiam observar. Aí ele teve que cobrir a cabeça dele. E eles têm esse véu até hoje na cabeça deles. Mesmo todos os profetas tendo falado de Jesus, e eles leem o Velho Testamento, indicando, e tudo que falaram cumpriu-se tudo no Senhor Jesus, eles não acreditam. Isaías ainda diz, eis que a Virgem conceberá e dará luz, e o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Quando ele estava aqui, ele fazia todo tipo de maravilha. Você imagina como é que ele era um enganador e acontecia aquilo, se ele fosse um enganador? Claro que não era.
Ele era o verdadeiro Deus ali, que é Jesus. Deus tem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus é o Filho. Está lá em Apocalipse 19:13. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Está falando que as roupas dele estavam salpicadas de sangue. E porque ele foi lá no inferno, venceu o diabo, esse é simbólico. E ele então se sujou do sangue do inimigo, porque eram muitos demônios, mas não foi luta física não, a coisa foi espiritual. Mas para as pessoas entender, Isaías 63 fala isso. Quem é esse que vem de Bósra, que tem as suas vestes tintas de sangue? Aí depois a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, fala que foi Jesus que fez tudo isso. E quando ele ressuscitou, ele foi assentado à direita do Pai. A Bíblia diz que nós fomos assentados lá com ele. Mas a gente parece que lê assim, não acredita, parece que tem um véu na cabeça da gente, e Deus tira esse véu. Então nós vamos crer. Os israelitas têm esse véu, por isso não aceitam Jesus. Mas o remanescente, aquele grupo que vai aceitar Jesus no final, já tem muitos que estão aceitando, mas quando chegar o tempo mesmo, vai ser muito lindo. Então diz assim, o remanescente de Israel, estou falando de Sofonias 3, versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Coisa bonita. Eles vão vir de uma maneira tão santa que não vão cometer iniquidade. Nem proferirá mentira. Não, tudo que falar é de acordo com a palavra. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Eles vão fazer um trabalho no mundo muito lindo. E isso indica que Jesus é a verdade, que nós estamos lendo aqui em Sofonias, e Jesus profetizou de tudo isso, falando assim, dá para você entender que eles vão se converter no final. Esse remanescente será uma bênção para a humanidade. Louvado seja Deus por isso. E nós precisamos. Nós estamos no tempo dos gentios, aqueles que não tinham direito. Como eles recusaram Jesus, aí Jesus agora é nosso. Mas vai ser deles também no futuro, e vai ser meu e seu, e vai ser uma bênção muito grande que Deus vai fazer. Eles não vão cometer iniquidade, não vão falar mentiras, e na boca dele não se achará língua enganosa, falarão somente aquilo que Deus manda dizer, e é o que tem que acontecer conosco. E de nós se espera exatamente isto, já que nós, ao aceitarmos Jesus, nós nascemos de novo. O espírito, né? A parte espiritual, porque esse corpo aqui, quando ele parar de funcionar, não presta para mais nada, ele vai, simplesmente o coração parou, vai se depauperar, vai virar pó, e então, quando Jesus vier, nós vamos ressuscitar os que estiverem mortos, e os que estiverem vivos vão passar por uma transformação, chama-se corpo glorificado. Jesus, depois da ressurreição, tinha um corpo glorificado. Os discípulos estavam em Jerusalém reunidos, todos ali. De repente, Jesus se apresentou no meio dele, mas diz que as portas estavam fechadas, quer dizer, é outra dimensão. E assim nós seremos por toda a eternidade. E quem não aceita Jesus, coitado desse, vai se perder, diz a Bíblia Sagrada, e nunca vai sair do suplício do sofrimento eterno que ele vai passar lá no lago de fogo e enxofre. Mas você tem que perseverar. Aceitou Jesus, você foi recriado, passe pelas 3 fases, que é o arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Aí, quando Jesus vier, eles ressuscitam primeiro. Nós não vamos preceder a eles, não. Nós vamos continuar, vamos depois deles. Aí, na hora, nós vamos, que estiverem vivos, vão passar por uma mudança e vão se juntar àquele grupo e Jesus leva todo mundo para o céu. Aí o mundo vai entrar numa situação difícil. A coisa aqui não vai ficar fácil, não. Graças a Deus que nós já fomos arrebatados. Depois tem a segunda vinda de Jesus, que é outro fato importante. Essa todo olho verá. O arrebatamento não, ele vem e arrebata.
Ele disse que 2 vão estar trabalhando no campo, um será tirado ou deixado. 2 estão dormindo na mesma cama, um tirado ou deixado. 2 estarão, vamos dizer assim, no avião, são a metade ali, ou o número que for. De repente, cadê foi? Aí vem a aeromoça, tem algum piloto aí, pessoal? Por quê? Não estão me contando nem o piloto, nem o copiloto. O negócio vai ficar sério, pessoal. O arrebatamento é verdadeiro, você pode ter certeza, Jesus não mente, não. Isso é verdade. Esses que vão suceder, o remanescente, não vão mentir, vão ser igual a Jesus. Não vão praticar iniquidade e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Hoje nós temos que ser apacentados. Para que a gente vem à igreja, vamos dizer, pelo menos uma vez por semana, para participar do culto? Para sermos apacentados. Nós, os pastores, oramos, buscamos a Deus. Deus me dá uma palavra, me dá o assunto, me dá o desenvolvimento. E Deus dá para fazer de você uma verdadeira bênção. Por falar em verdadeira bênção, a igreja de Porto Alegre, eu já mostrei aqui para todo mundo como é que ela ficou quando deu aquela enchente. Não foi enchente não, foi dilúvio. Aquilo ali foi igual o tempo do Noé, graças a Deus que parou. Senão não teria mais gaúcho no Brasil não, nem no mundo. A coisa ficou séria lá. A nossa igreja ficou mais de 1 mês com água em cima das cadeiras, pessoal. Não tinha jeito. A água não ia embora, até que passou e foi embora. Eu não sei se fizeram a obra que tinham que fazer, pessoal, porque se não fizeram, a hora que chover mais, vai entornar. E tive que fazer até melhor a obra do que antes, porque a enchente que veio, o dilúvio, trouxe muita areia e encheu os rios lá. Eu fui um dia desse, que você vai ver a reunião que eu fiz, e a hora que o avião estava pousando, eu fiquei olhando, o rio estava quase transbordando. Falei assim, mas não tinha chovido tanto assim. Eles não vão tirar essa lama, esse lodo, essa areia, podia ter esgotado a coisa ali para poder fluir normalmente. Aí, bom, vamos falar da igreja. Mas a igreja ficou muito bonita. Nossa, depois que então nós tivemos tudo, perdemos cadeira, perdemos até parede, pintamos tudo, fizemos uma nova igreja ali. Esses dias eu estou terminando no próximo programa, a primeira carta de Pedro 2:9, e já fui até o versículo 12, mas eu queria, eu vou ler só para você o versículo 9, para você entender. Mas vós sois a geração eleita. Eu quero que você preste atenção nisso. Você não está na igreja por acaso. Deus o elegeu para você ser uma bênção. Agora, você não pode se tornar uma pessoa religiosa. Aquela pessoa que deixa o que Deus quiser, não. O que você quiser. Jesus disse que tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o motivo maior é o Pai ser glorificado nele. Mas ele prometeu fazer tudo o que você quiser, que você pedir. Então você entendeu pela palavra de Deus. Esse é o mecanismo. Tudo está na palavra. Na pregação ou na leitura bíblica você entendeu. Põe aquilo no coração e começa a meditar. Então na hora que você está cheio de fé, que virá a palavra produz fé, aí você estará em condições de receber a bênção. Eu também estou aqui pregando. E a fé, já conheço ela desde os 6 anos, quando eu aceitei Jesus. Mas na hora que eu sinto de fazer oração e faço, Deus entra em ação e opera. Jesus disse, quando 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que porventura pedirem, isso lhe será feito. Então, eu tenho que concordar e você, nós dois entrar num acordo. Nós não vamos entrar num acordo se a minha fé estiver 0, ou se a sua fé estiver 0. Por isso, antes de orar, nós cantamos, louvamos a Deus, agora eu estou ensinando a palavra. Em seguida vem a fé. Essa fé pode tirar o seu problema, por maior que ele seja. Aqui na reunião, Deus pode operar. Seu ouvido que não ouve, seus olhos estão embaçados, ou outro órgão do corpo que está doente, não importa o órgão que for. Eu sempre notei que o povo não crê que Deus pode curar os olhos.
porque é muito poucas pessoas que pedem oração. Eu, ao contrário, eu tinha 20 anos, quando eu senti que eu não estava bem das vistas, já contei toda a história aqui, fui ao médico, o médico me receitou um óculos, e eu disse, qual é o meu problema, doutor? Astigmatismo. Aí eu coloquei o óculos e eu via perfeitamente. Depois que eu coloquei o óculos, depois que eu fui curado, aí eu vi o que é o astigmatismo. Ninguém me explicou isso. 4 meses depois eu fui curado, fiquei buscando a Deus e recebi a minha cura. Aí eu notei que o preto é preto, o vermelho é vermelho, porque eu via meio desbotado. Mas como? Nem dava bola. Aí eu fui curado, tirei o óculos, já estava enxergando bem, e eu olhava assim o vermelho, é vivo, o preto é vivo, o verde é vivo, mas tudo para mim era desbotado. E aquilo me dava uma dor de cabeça. Toda tarde, lá para as 3 da tarde, vinha aquela dor. E eu tomei posse da bênção, nem a dor veio mais, e as vezes ficaram boas, e já passaram alguns anos. Você viu, eu tinha 20, hoje eu estou com 27. Mas o 20 é do início, era o verdadeiro. O 27 é que quando eu fiz 50 eu chutei. Então já passei, mais 57 daquele dia que eu fui curado. Entendeu? Para que ficar falando do primeiro tempo da partida? Não, vou falar do segundo, né? Ela termina, tem gente que está ganhando, no finalzinho o outro vai e faz 2 gols, aí perdeu. Quer dizer, já está todo mundo comemorando. Então eu estou comemorando com 27. Aí um rapaz do Rio diz assim, missionário, mas breve só está partindo, né? Porque vai chegar de novo 50, mas não tem prorrogação não? Vamos ficar aqui agora, para não sair daqui. Aí o Pedro falou sobre ser eleito, como nós vimos ali. Aí ele diz aqui no versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. O que é presciência? É uma coisa que só Deus tem. Ele sabe de tudo que vai acontecer antes e muitos antes de acontecer. Quando ele criou o homem, nos programou, a presciência dele viu que hoje nós estaríamos aqui numa cidade chamada São Paulo, na São João 971, participando desse culto. E sabia que você estaria, então trouxe você exatamente, que eu daria essa palavra. Ele tem presciência. Segundo essa presciência, ele nos gerou, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Em que nós fomos eleitos? Em santificação do Espírito. Espírito aqui está maiúsculo, é o Espírito Santo. Na santificação que ele faz em nós, e fez, e se não fez que você não quis, você será gerado de novo. O seu espírito vai ser recriado, o corpo é o mesmo, a mente é a mesma. A Bíblia manda você se transformar pela renovação da mente e renovar, mas do espírito ela não fala isso. Na hora que você aceita Jesus, seu espírito está desligado de Deus por causa do pecado de Adão. E é o Espírito que vai durar para toda a eternidade, porque o Espírito é da mesma essência do Espírito de Deus, não morre. A pessoa que está perdida não vai ficar por aí não. E não quer aceitar Jesus, ela vai para a perdição eterna, vai ficar lá. Aquele que aceita Jesus vai para os céus com ele e vai ficar lá. Então não vai ter. Mas missionário, lá vai ser só espírito? Não, vai ser o corpo glorificado, mas o espírito é que manda. Quando Adão pecou, o espírito desligou-se de Deus, ficou em trevas, morreu. Essa é a verdade. Os nossos bebês, quando nascem, já nascem mortos, como nós nascemos. Aí um dia eles têm que ouvir a palavra e aceitar a Jesus. Eu na minha casa ficava tomando conta, quando estava ali com 5, 6 anos, fazia uns testes, aí já está entendendo, eu chamava no quarto e levava ele a Cristo, e dizia, eu não vou lhe bater se você não aceitar, mas só se você partir sem estar com Jesus, você já tem entendimento, você vai estar perdido, você quer? Quero, então levanta a mãozinha, repete a oração, e assim foi. Eu não sei os seus filhos, o que você faz por eles, seus netos, tem que fazer alguma coisa,
para eles poderem também ser de Deus. Aí eles vão ser eleitos, já foram eleitos, mas vão tomar posse. Você já foi eleito, tem que tomar posse. De quê? De todas as promessas que Deus fez para nós. Eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, Ele que faz a santificação. Na hora que você diz, Deus, eu não quero mais ser um pecador, eu aceito Jesus, você é eleito na hora, é só dizer, a partir de agora eu estou salvou, e Ele vai salvar você. E para que Ele fez a gente ser eleito? Pedro explica aqui, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Toda vez que você entra diante de Deus, eu preciso mudar. Os pensamentos errados voltaram, o desejo errado voltou, e às vezes até a prática voltou. Mas eu não quero, eu quero ser teu. Aí você é santificado naquela hora, pelo Espírito Santo, com a aspersão do sangue de Jesus. O que é aspersão? É aquilo que alguma religião faz quando diz que é batismo. É uma contradição, porque a palavra batismo, ela vem do grego, baptismos, que é mergulho. Não tem outra palavra. Então, se eu pego, e tem pastores também de certa denominação que faz isso, joga um pingo d'água em você, eu não batizei você. Eu tinha que mergulhar você. Batismo em grego, é mergulho. A palavra vem de lá. Então, quando você mergulha, você está se batizando, não é na fé, você está tomando pela língua grega. Mas quando você aceita Jesus, não é a aspersão da água, não. É a imersão na água. Então, naquela hora, você tem pelo menos 6 bênçãos. A primeira dela é o perdão dos seus pecados. A segunda, o despojamento do corpo da carne, inclinação para fazer o mal. Terceira, despojamento do corpo do pecado. Você é despojado já da prática do pecado, você é despojado. Quarta, você é circuncidado. A circuncisão, no passado, foi mandado fazer, Abraão fez. Quando Deus falou com ele que tinha que circuncidar ele, o servo dele, ele juntou todo mundo. Ele tinha muito servo, era um grande fazendeiro. E naquele dia ele se circuncidou, o filho dele, o primeiro com Agar, se circuncidou, que era o Ismael, e todo o servo dele. Naquele dia fez com todos eles, só nos meninos, vamos falar assim, no órgão genital dele, igual o doutor faz a operação de fimose, parecido. E tem umas pessoas que não precisam, mas na circuncisão todo mundo precisa. Aí faz. Hoje é no homem e na mulher, como no espírito, não é mais no físico. O ministério agora é do Espírito de Deus. Então, no nosso espírito vem uma marca, tanto homem como mulher. Numa batalha, o anjo olha, já sabe que essa é de Deus. O demônio também sabe. Então, tem que respeitar, porque o maligno não pode tocar naquele que é de Deus. Isso está em 1 de João 5,19. Muda completamente a coisa. Segundo, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas, sempre. Quando você precisar da graça de Deus e da paz, pode pedir que Deus dá para você. Às vezes o diabo vai usando umas coisas, quando vê você está uma pessoa, pavio curto, brigando todo mundo em casa, para com isso. Fala, Deus, eu estou errado, eu preciso da paz. Graça, que é graça, é o mover de Deus em nosso favor. E paz sempre tem que ser multiplicado para nós e será em nome de Jesus.